Agora, o que o senhor pensa da iniciativa do Brasil, da política externa brasileira, de ter feito esse papel de, enfim, o Brasil não gosta que se chame isso de mediação, mas de facilitação de um acordo com o Irã e que teve a participação também da Turquia? Como é que o senhor viu esse episódio? Olha, em primeiro lugar, nós temos que dar o parabéns, né, para o Ministério das Relações Exteriores por tomar essas iniciativas. Todas as iniciativas teve como embasamento, né, a busca da paz, né, a busca de uma intermediação e a busca da preservação da ordem, por exemplo, no caso da Honduras. O que nós estamos falhando, e aí eu levo em consideração esse problema da formação mesmo, da ausência de profissionais habilitados, capacitados de intervir nesse processo, quando eles se desenvolvem. O que está falhando é o desdobramento. Nós falhamos do desdobramento na questão de Honduras. A nossa intervenção inicial foi corretíssima. O desdobramento nós falhamos o desdobramento na questão da Ahmadinejad, lá no Irã, né? A nossa intervenção inicial foi corretíssima. Nós temos que levar em consideração que existem hoje valores universais. A democracia é um valor universal, né? A questão dos direitos humanos é um valor universal. Então nós temos que ter uma política de Estado, nós temos que nos relacionar com os 192 países que existem hoje no planeta. Mas não podemos jogar na lata do lixo uma conquista da humanidade, que são os valores universais, principalmente a democracia e os direitos humanos. Mas o que o senhor entende por desdobramento? Qual seria a posição ideal do Brasil nesse episódio? Nós temos que defender a política internacional, por exemplo, do Irã. Ele quer ter aí o desenvolvimento do aparato nuclear, nós temos que defender esse posicionamento, né? Porque é uma hipocrisia nós permitirmos, aceitarmos, do ponto de vista internacional, que Israel seja uma potência nuclear e todos dizendo que não tem, né? Se ignore. Lógico que ela é uma potência nuclear. Agora, seus adversários não podem ambicionar também isso? Ora, uma política de coexistência pacífica prevê que haja equiparação de forças. É claro que hoje nós temos que nos preocupar com explosões atômicas, né? Mas, por outro lado, agimos rigorosamente agimos do ponto de vista internacional, em relação ao Irã e ignoramos o papel que o Paquistão tem, por exemplo, né? Onde suas forças, as forças de espionagem e contra-inteligência interna do Paquistão, participam do Conselho do Talibã Afeganistão. Ora, eles têm arma nuclear. Hoje, na inteligência, do ponto de vista de relação internacional no planeta, todos sabem que a explosão atômica que se espera, que deverá acontecer, vai sair do Paquistão. O senhor acha que falta ao Brasil se posicionar em relação... Em relação aos valores. Nós devemos ser críticos em relação à ausência de democracia interna no Irã. A posição nossa em relação à oposição iraniana foi débil. Uma coisa é apoiar a política externa iraniana. No meu ponto de vista, nós temos que apoiar. O país é soberano, é independente. Mas, nesse sentido, existem valores universais que nós devemos defender. E, principalmente, o partido que está no governo. Porque o partido que está no governo tem que ter uma posição política. O Estado, não. O Estado é uma outra coisa. O Estado deve defender os interesses gerais de todo o povo, seja ele de direita, de esquerda, de centro. O nosso povo tem várias posições. Agora, o partido do governo tem posição. Ele não pode ser favorável à tortura, não pode ser favorável à violência, não pode ficar ausente, por exemplo, quando existe uma greve de fome de preso político e assim por diante. O senhor, esse episódio, o senhor acha que houve desgaste para o Brasil? Muito se falou sobre isso, especialmente a imprensa nacional, que, digamos, não tem uma postura muito simpática, né, ao governo Lula, e também não é papel dela ser simpática ao governo, mas ela bateu muito nessa tecla, que o Brasil saía desgastado desse episódio, que criou um desnecessário desgaste com os Estados Unidos, mas aí veio a história de que os Estados Unidos é que tinham pedido, enfim, a mediação. Como é que o senhor vê o resultado desse talvez, aí eu acho que é o problema de complexo de inferioridade ainda, é problema cultural, na verdade, né? De quem? Aí da imprensa mesmo, né? De modo geral, não estou criticando a imprensa, não. Acho que faz parte a imprensa faz parte do contexto geral de que nós, hoje, enquanto povo brasileiro, nós temos que entender que nós temos um novo papel no cenário internacional. Nós temos que pensar agora em termos de humanidade,
não mais a nossa política doméstica. O mundo ficou pequeno. O mundo ficou pequeno. Então, o que acontece? Um país, quando tem uma política internacional, ela é feita de erros e acertos. É simples. Só que aqui no Brasil nós não gostamos de ser vice. Nós não gostamos de segundo lugar. Ora, nós acertamos e erramos. Qual é o problema? Eu, particularmente, não moro de simpatias pelo governo Lula. Eu não me alinho com o governo Lula. Mas eu tenho que defender. Ele está sendo incisivo, está proativo, está se posicionando em diversos cenários internacionais, está falhando em outros, por exemplo, na América Latina, do meu ponto de vista, é uma falha muito importante. Há quem diga que o Brasil devia estar mais preocupado com os vizinhos do que com quem está mais longe, né? Errado. Quem tem a cabeça desse tipo está no passado, né? Porque hoje não existe longe. Nós temos hoje um planeta que ele é miudinho, pequenininho, né? Hoje não tem mais longe, né? Hoje você vai até o aeroporto aqui, você circula rapidamente até a Europa, vai para Buenos Aires com a maior facilidade. É mais fácil para Buenos Aires do que para Salvador, né? Em muitas situações, o mais fácil ir para outras regiões. O mundo está pequeno. Onde o senhor acha que o Brasil precisava O Brasil hoje atuar ele precisa, aqui na vizinhança? Ele precisa fortemente hoje estabelecer um vínculo, não só econômico, mas também político e cultural com a Ásia. É fundamental. A nossa ligação hoje com a China é definitiva e vai substituir rapidamente a nossa ligação com os países europeus e com os Estados Unidos. E nós devemos ter um papel muito mais ativo, mas muito mais ativo na América Latina. É isso que os países da América Latina estão esperando. A crise colombiana das Farc com o governo colombiano é impossível ser solucionada sem um papel ativo do governo brasileiro. Né? E é uma situação interessante, porque o partido do governo ele tem ligações com ambos os lados. Né? Seria natural o Brasil hoje ser o mediador para tentar resolver a questão colombiana. Ali existe um empate estratégico, militar, né? Difícil de ser solucionado. O fato de ter mudado agora, né, o governo, que vai mudar agora o governo, isso afeta um pouco, muda alguma coisa para a América Latina? Olha, pode complicar um pouco, porque cada área profissional, né, área funcional, tem a sua forma de agir. O presidente eleito é militar, então ele tem a sua forma de agir, sua forma de pensar. Ele pode, por exemplo, privilegiar essa área, ele pode entrar num conflito, por exemplo, que era só político, econômico, militar com o governo venezuelano, por exemplo. Né? Ou podemos ter uma outra situação, uma aliança maior entre a Colômbia e a Venezuela, que não nos interessaria. Né? Então, o que acontece? Nós vamos ter desdobramentos com a eleição no vizinho, sem dúvida nenhuma, muito sem dúvida nenhuma. E nós temos que intervir. Nós estamos dando uma lição para a América Latina, que é a sucessão de governabilidade. E nós temos vários candidatos a ditadorzinhos na América Latina. Né? Tem o Daniel Ortega na Nicarágua, tem o nosso amigo aí, Hugo Chávez, né? E outros, né? Que não aceitam esse valor universal que é a democracia, a sucessão democrática de governantes. Então o Brasil tem que demonstrar que se consegue ter um povo mais feliz, resolver vários problemas sociais, tendo um governo democrático, de alternância democrática. Esse modelo nós não temos que impor aos outros, mas nós temos que ser mais incisivos, né, a demonstrar essa possibilidade. O senhor falou que não interessa uma aliança militar, né? Não nos interessa uma aliança militar. Quando o senhor fala disso, é da América Latina. Há motivos para haver algum temor nesse sentido?